Qual é o sentido da vida ao longo da história da filosofia? O que a história da filosofia responde sobre essa questão? Quais são suas principais respostas? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Tem uma pergunta bastante filosófica que todo mundo é convidado a pensar sobre ela, é a pergunta sobre o sentido da vida. Será que a vida tem sentido? E se tem, qual é esse sentido? O que a filosofia diz disso tudo? O que ela nos dá como resposta para essa questão que é tão importante, parece estar no nosso centro, no nosso cerne, né? Na nossa essência. Para onde a gente vai, para onde a gente é guiado, por que a gente está aqui, né? E isso é muito interessante. E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, que a gente não está aqui ao acaso, né? A gente está jogado no universo, num planeta, no meio desse universo, num continente, num país, numa localidade. Será que isso tudo é mero acaso? Ou será que há um sentido por detrás disso? Bom, como eu já adiantei no começo, não existe uma só resposta, existem várias respostas diferentes para essa questão que a filosofia nos dá, né? A gente sempre tem ali filósofos que pensam uma coisa, filósofos que pensam outra coisa, nunca há uma única resposta. E passar pelas principais respostas a essa questão para a filosofia, na história da filosofia, é o objetivo desse vídeo. Mas antes da gente ir aqui para o objetivo do vídeo, eu já te faço um convite. Se você tem algum tema, alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários, ou então ir lá no meu Instagram. A gente pode trocar uma ideia mais rápida, mais direta, mais informal. Mas é isso. Bora então responder a esse dilema, que é o dilema de tanta gente, essa que é uma pergunta tão essencial para a gente, seres pensantes, para a gente, seres humanos, jogados aqui nessa existência finita, né? Vamos lá. É interessante a gente começar a responder essa pergunta indo, obviamente, para o começo da filosofia. Se a gente vai lá na Grécia Antiga, pega ali os primeiros filósofos, não os primeiros, a partir de Sócrates, pelo menos, a gente vai ter algo muito interessante, que havia sim para eles um sentido da vida. Claro, aqui de linhas gerais, a gente não está aqui pegando um ou outro especificamente, a gente está pegando aqui o pensamento grego como um todo. Mas para eles, o sentido da vida se dava exatamente na polis, né? A gente tem que pensar que a Grécia, Atenas, por exemplo, era um lugar muito pequeno. Então eles viam o aperfeiçoamento da pessoa, a busca pela eudaimonia, que eu vou traduzir aqui como felicidade, mas não seria exatamente felicidade, eudaimonia seria mais um estado de ser, né, pleno, né? Enfim, uma plenitude da existência. Esse seria o sentido da vida para o povo grego. E, obviamente, para o povo grego, esse sentido, essa plenitude da vida seria alcançada sendo cidadão, um bom cidadão, e, obviamente, sendo ético. Sendo ético e, obviamente, atuando na polis. Vale lembrar, ética e política, para os filósofos gregos, elas estavam ali, ó, juntinhas, não tinha como ser ética, pensar na ética sem pensar na política, e muito menos pensar na política sem pensar na ética. Então, para eles, o sentido da vida estaria dado na polis, na atuação pública política, e, obviamente, sendo sempre pessoas virtuosas e colaborando para que a política fosse também uma política que levasse o cidadão a essa eudaimonia, a essa felicidade. O objetivo aqui, como diria Aristóteles, o objetivo de todo ser humano seria ser feliz, né? Ter essa felicidade. Todo um ser humano busca essa felicidade, esse seria o sentido. A gente pensa aqui em sentido, qual que é sentido? Sentido é para onde você vai, né? Sentido é aquilo que direciona. Qual o sentido que você está tomando? Estou indo para o norte, estou indo para o oeste, estou indo para o sudeste. Esse é o sentido. Sentido é aquilo que te leva, a finalidade, né? Para onde você está caminhando. Então, para Aristóteles, assim como para todo o povo grego, o sentido da vida estaria na busca pela felicidade, e a filosofia aqui, obviamente, cumpre um papel importante para ajudar a gente, segundo os filósofos gregos, a atingir essa felicidade, esse estado de plenitude. Mas isso muda, obviamente, na filosofia medieval, por exemplo. Para o filósofo medieval, óbvio, muita influência da Igreja Católica, estou aqui pegando, obviamente, filósofos medievais somente ocidentais, ali ligados à tradição católica, não estou pegando, por exemplo, filósofos islâmicos, nem orientais, mas para eles o sentido da vida seria exatamente a existência divina, né? Seria nos reencontrarmos com Deus, religarmos aqui a Deus. Então, para a filosofia medieval, majoritariamente, né, a filosofia cristã medieval, o sentido da vida vai ser dado pela religião. Então a filosofia não vai dizer qual é o sentido da vida, visto que a religião já diz isso.
E, obviamente, como a igreja tem muita importância e força nesse momento histórico, então, para esse tipo de pensamento, é a religião que dá ali o sentido da vida, nosso sentido. O sentido da nossa vida é dado por Deus e a gente só vai ali se reencontrar com Ele. Mas, óbvio, que a história continua e a filosofia medieval perde força, assim como a própria Igreja Católica. Nós temos, como consequência histórica, a Idade Moderna. Veio o Renascimento e depois do Renascimento a Idade Moderna. E na modernidade, a pergunta sobre o sentido da vida, ela muda. Ela muda de norte, muda de direção. Por quê? Porque se antes o povo grego via a resposta a essa pergunta na ideia de comunidade, e se para a filosofia medieval a resposta à pergunta pelo sentido da vida era dada pela religião, agora, na modernidade, essa resposta ela vai seguir por dois caminhos. Primeiro, para o projeto iluminista, o sentido da vida seria ali estarmos mais ou menos em comunhão com outras pessoas. E isso vai ser ali a base de um projeto iluminista, de uma finalidade da vida, de um sentido da vida, de buscar esse sentido de forma racional. Mas isso vai ser um pouco deixado de lado com o excesso de subjetivismo. Tá, Felício, explica que eu não estou entendendo. Simples. Na Idade Moderna é que a gente tem, por exemplo, um tipo de resposta muito interessante, que é aquele que joga para o indivíduo, para o sujeito, decidir o que é o sentido da vida dele. Então, o sentido da vida para a filosofia moderna vai ser bastante subjetivo. Ligado ao subjetivo aqui, a ideia de sujeito, né? Sujeito, subjetividade vem de sujeito. E a própria ideia de sujeito, subjectum, ela é bastante moderna. Você não vai encontrar a ideia de sujeito na antiguidade, por exemplo. Subjectum não existe na antiguidade. Então, sujeito, a ideia de sujeito, ela é bastante moderna. E aí que vem qual é o sentido da vida? Depende, você escolhe o seu sentido. O sentido é dado por você, cada um segue aquilo que te faz bem. Então a gente vai ter o sentido da vida ligado aos prazeres, enfim, mas não vai haver uma única resposta, sim várias respostas distintas ligado ao individualismo, né? Um individualismo muito ligado, por exemplo, à corrente liberal, à própria corrente utilitarista, às vezes também propõe isso, que o indivíduo mesmo é que bota o sentido da vida. E torna-se isso também muito interessante na contemporaneidade. Quando um filósofo, por exemplo, chamado Camus, né, Albert Camus, ligado ali ao movimento absurdista e também um pouco ligado ao existencialismo junto com Sartre, vão dizer, os filósofos franceses, vão afirmar categoricamente o seguinte: não há sentido para a vida. A vida não tem sentido. E é aí, uma vez que a vida não tem sentido, isso é uma afirmação, não é uma hipótese para esses filósofos, que vai haver ali todo um tipo de teoria, de pensamento sobre, se a vida não tem sentido, o que a gente faz, né? A gente está jogado aqui ao acaso, ao caos da existência, o que a gente faz? E aí tanto Camus quanto Sartre vão tentar dar respostas a essa insensatez que é a vida, né? Essa coisa sem sentido que é a vida. Inclusive, vou até deixar aqui um vídeo, caso você tenha interesse em saber um pouco mais de Camus sobre a ideia de sentido da vida. E isso é o que a gente tem, basicamente, na história da filosofia. Desde a antiguidade, os filósofos achando que o sentido da vida é ser feliz. Talvez seja uma resposta até interessante, né? Eu acho que a gente pode retomar. Seria interessante você pensar ali, bom, se o sentido da minha vida é ser feliz, o que a filosofia pode me ajudar? Como que eu realmente posso ser feliz? É interessante. Se você é religioso, é interessante você se aproximar ali dos filósofos medievais, que vão achar na religião o sentido da vida, e a filosofia aqui seria só um instrumento para nos aproximar de Deus. Há toda uma corrente moderna que acha que o sentido da vida é dado pelo indivíduo. E, por fim, a filosofia contemporânea, ali, sobretudo com a corrente existencialista, com Sartre e Camus, no movimento absurdista, o Camus aqui, dizendo que a vida não tem sentido. É um convite cheio para você pensar sobre o sentido da vida. Para você, qual seria o sentido da vida? Deixa aqui nos comentários. Para você, a vida tem sentido ou não? E se tem ou não sentido, qual o papel da filosofia nisso tudo? Enfim, diz para mim que eu estou muito interessado em saber a sua resposta e a gente faz aqui um fórum aqui de derrame sobre esse caos existencial. E se você, como eu, está aí perdido no sentido da vida, está tentando buscar ou inventar o sentido da vida e quer usar a filosofia para isso, gosta de conversar sobre filosofia, já te faço um convite. Você pode aqui curtir esse vídeo, se você gostou, é claro, e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. E é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.